Fala Pimpolhos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. E hoje nós vamos iniciar nosso segundo livro, certo? Segundo bimestre. É um livro bastante bacana. E o nosso foco, né? Coloquem aí no sumário principal para a gente dar uma primeira olhada aí no que é que a gente vai estudar, certo? Então nós temos a formação da população brasileira, distribuição da população brasileira, pirâmide etária brasileira, os movimentos migratórios brasileiros, população brasileira no trabalho e setor agropecuário brasileiro. Então o nosso foco nesse sentido é a população e sua formação no Brasil, relação população brasileira, ok? Então, galerinha, nosso primeiro papo nesse segundo bimestre é a formação da população brasileira. O Brasil ele é um país gigantesco, né? Mais de 200 milhões de pessoas, e que ele é formado por uma miscigenação muito grande de pessoas, de etnias, né? E de onde é que de onde é que veio, aliás, essa miscigenação? A gente tem que ir lá nos primórdios e a gente analisar isso com bastante calma para a gente derrubar, quebrar alguns estereótipos. Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem na página 158. Os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, as terras brasileiras haviam diversas aldeias indígenas que já habitavam o território brasileiro há muito tempo. Há muitas teorias para a habitação pré-colombiana na América. Uma delas, por exemplo, aposta na ideia de que a população asiática, virem aqui o texto, deem uma olhada, teria migrado pelo extremo nordeste russo, alcançando a América, lá por cima, né? Outros até defendem que os humanos teriam percorrido a partir da África para a Europa e a partir dos resquícios de uma era do gelo teriam atravessado para o continente americano pela Groenlândia. Então, né, sabendo que o berço da humanidade é a África, fica aí esse questionamento de como esses indivíduos conseguiram atravessar o Oceano Atlântico, né, ou o Oceano Índico, e chegar até o Brasil. E aí essas duas teorias, né, ou pela questão asiática ou pela questão africana, são as duas principais teorias, ok? Considerando o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul, que é a Luísa, ela possui entre 12.500 anos a 13.000 anos antes, né? A descoberta deste fóssil questionou as principais teorias acerca da origem do homem no continente americano. Especialistas afirmam que o fóssil pertenceu a uma mulher que viveu entre 20 e 24 anos. De acordo com a datação deste fóssil, é possível afirmar que Luísa fazia parte da primeira população humana que adentrou o continente americano. Seu fóssil foi descoberto em 1970 em escavações realizadas na Lapa Vermelha, região da Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a partir dessa questão aí dos primórdios, né, da habitação humana na região brasileira, foram se desenvolvendo vários grupos étnicos indígenas que foram habitando várias partes e regiões do que a gente conhece hoje como Brasil, né? Nem sempre foi visto dessa forma. Então, essa reação de divisão ocasionou na criação de vários grupos indígenas, né? E os principais grupos indígenas naquela época, vamos tentar falar o nome direitinho, que é um pouco difícil, mas eram os Ticuna, os Tucano, Macuxi, os Yanomami, Guajajará, Terena, Pancaruru, Caiapó, Caigangue, Guarani, Chavante, Xerente, Nambiquará, Munduruku, Murá, Seterê, Maué e entre outros tantos, certo? E para além
dos grupos indígenas, nós sabemos que houveram grandes invasões de civilizações aqui no Brasil durante o século XVI e século XVII, né? Então nós vamos ver agora os principais países e povos que adentraram esse período, né, aqui no Brasil, que são os portugueses, principalmente os holandeses e franceses. Durante o período colonial há também a presença de negros africanos que com o tempo se tornaram cidadãos brasileiros. Basicamente podemos definir a estrutura da população como europeus, africanos e indígenas. É essa miscigenação que dá origem à nossa estrutura. E por fim, a questão dos imigrantes, né? Que nós temos aí como grande figura de imigração, tanto naquele período, né, do século XVI para o século XVII, também como no período do século XIX, posteriormente até também no século XX, né, que são os holandeses, franceses, italianos, finlandeses e alemães. Também aportaram no Brasil após o período colonial brasileiro, formando pequenos grupos no litoral, né. Nós temos também os japoneses, né, que vieram com grande frequência aqui para nossa terra, certo? Então, galerinha, por hoje é só dessa aula de formação da população brasileira. Posteriormente a gente vai entender muito mais como é que acontece essa questão da miscigenação, ok? Então, como atividade, eu quero que vocês façam da página 163 até a página 167, ok? Abraço, até a próxima.